Sejam bem-vindos de volta. Para quem não me conhece, meu nome é Lucas e no vídeo de hoje vamos bater um papo sobre os singles do RBD e o quanto eles representam ou não os seus álbuns. Antes de começar, quero agradecer a você que voltou mais uma vez para assistir algum vídeo aqui do canal, mas se essa é a primeira vez que você está por aqui e gosta desse tipo de conteúdo, peço por favor que já curta, comenta ou compartilhe, depois se inscreva e ative o sininho, porque isso vai ser muito importante para mim. E o bate-papo de hoje vai ser sobre os singles do RBD durante toda a sua carreira. Cada um dos álbuns do grupo, desde o Rebelde até o Para Olvidar-te de Mí, contou com pelo menos uma ou duas músicas de trabalho, que era o que abria as portas do álbum para o público em geral, seja em apresentações de televisão, fosse também com os videoclipes, enfim, eram eles que representavam o álbum de alguma maneira. E no vídeo de hoje, vamos ver se essas músicas escolhidas pelo menos fazem jus a cada uma dessas produções. Vamos começar com o álbum Rebelde, que oficialmente teve 4 singles, mesmo que apenas 3 clipes, que são eles: Rebelde, Solo Quédate en Silencio, Sálvame e Um Pouco de Tu Amor. Como eu já acabei de dizer, apenas 3 dessas músicas tiveram um clipe para chamar de seu, né, que é Rebelde, Solo Quédate en Silencio e Sálvame. Um Pouco de Tu Amor ficou ali apenas como burocraticamente um single, mas acabou não ganhando um clipe oficial. Mas particularmente falando, acredito que essas músicas representem sim, e não sobrem e também não faltam singles pro Rebelde, ou por exemplo, tiraria essa para pôr aquela. Eu acho que são as 4 músicas principais do álbum mesmo, são músicas que realmente nunca saíram do setlist do grupo desde que entraram na turnê Generación, então a gente veio com essas músicas passando por live, vindo agora na Soy Rebelde. São músicas juvenis, são músicas, eu não vou dizer enérgicas, né, porque nós temos Solo Quédate en Silencio e Sálvame como uma balada romântica mais lenta, mas elas traduzem sim todos os sentimentos, elas resumem bem o primeiro álbum de alguma maneira, e acredito que eles foram super certeiros em escolher essas 4 músicas como carro-chefes do álbum Rebelde. Se nós vamos para o álbum Nuestro Amor, aqui nós também temos 4 singles, mas apenas 2 videoclipes. Temos Nuestro Amor, Aún hay algo, Tras de mí e Este Corazón. Y es así, así es, y no hay nada que hacerle. Aqui já começo a sentir, aqui realmente as 4 músicas elas também são muito coerentes entre si, mas eu não sei até que ponto eu gosto de Aún hay algo. Pode ser que eu seja um pouco julgado por isso, mas eu gosto de Aún hay algo como single, até mesmo para ela receber um clipe. Talvez uma coisa que eu sempre comento, se fosse então para ter apenas 2 singles, 2 clipes de singles, talvez eu tivesse dado esse cargo para Tras de Mí. Teria dado um clipe para Tras de Mí e não deixado nada nas mãos de Aún hay algo. Mas tecnicamente, são 4 músicas que representam o álbum, tanto sonoramente, né? O Nuestro Amor tem uma pegada muito mais pesada, vamos dizer assim, no instrumental, e também tem as vozes bastante sintetizadas no geral, né? A gente não tem tanta pureza, eu acho, nas vozes de todos eles, e vamos dizer assim que toda essa técnica instrumental e também de pós-produção está bem marcada nessas 4 músicas. Como eu disse, talvez Aún hay algo eu não goste tanto como single do RBD. Talvez eu tivesse colocado nas mãos de Que Hay Detrás, o 4º single do álbum. Gosto de Nuestro Amor. Aqui Nuestro Amor também não tinha como não ser single, né? Já que ela foi a música tema do álbum, ela fica ali intocável. As outras foram escolhas do próprio grupo, foram acertadas até certo ponto, mas, pessoalmente, não teria dado Aún hay algo como 4º single, e teria dado para Que Hay Detrás. Tras de Mí e Este Corazón também representam a sua maneira o álbum de alguma forma, né? A gente tem a melancolia ali em Este Corazón, tem a rebeldia em Tras de Mí, coisa que a gente continua, né, voltando
a rebeldia do primeiro álbum aqui no segundo, e temos o romance ali em Nuestro Amor, e também um Aún Hay Algo que mistura um pouco de tudo, né? Apesar da letra ser um pouco mais introspectiva, a gente tem uma batidinha um pouco mais animada. Em Celestial nós temos 3 singles, Ser o Parecer, Bésame Sin Medo e Celestial, e pra mim, apesar do álbum como um todo não ser o melhor do grupo, esse grupo de singles pra mim são espetaculares porque eles têm essências diferentes, mas ao mesmo tempo a gente não consegue encaixar, por exemplo, essas músicas em outros álbuns. Não que a gente conseguisse fazer com as dos álbuns anteriores, mas é surreal como a gente percebe que eles mudam, eles quebram bastante do Nuestro Amor pro Celestial de alguma forma, tanto no quesito vocal como no quesito instrumental. A gente percebe uma outra jogada aqui no Celestial, e essa jogada nova do grupo se traduz 100% nos 3 singles, né? Aqui nós temos uma melhora nos videoclipes, não uma melhora, né? Mas a gente tem novas histórias sendo contadas nos videoclipes. A gente ainda continua com o Celestial e Ser o Parecer com uma coisa um pouco mais interpretativa. Mas quando a gente chega em Bésame Sin Medo, a gente já tem uma historinha por trás, mesmo que seja bem, mais ou menos. Não sou tão fã do clipe de Bésame Sin Medo, mas o carro-chefe do álbum ter sido essas 3 músicas, não tem outras no Celestial que eu colocaria como single. Apesar de gostar muito de Quiçá, não acho que seja uma música boa, a ponto de levar o nome do álbum, vamos dizer assim, adiante. E Dame também, né? Bem... Enfim, né? A gente já conversou bastante sobre o Celestial aqui durante esses anos, mas essas 3 músicas, elas fazem jus ao álbum e estão certíssimas em terem sido os singles. No Rebels, né, nós já temos um pouco menos de singles que o normal. A gente tem, bom, tem a mesma quantidade, né? A gente tem Wanna Play, a gente tem Tu Amor e a gente tem Carinho Mio como singles. E a única música que tem clipe aqui dentre esses singles é Tu Amor, e é a história engraçada do clipe, é o fato de que o Christopher encrencou com qualquer coisa lá e não foi para a gravação do videoclipe. Por isso que nós temos vários memes em relação a sempre ter uma pessoa sozinha e os casais, né, que sempre rola agora nessa época do Dia dos Namorados. Mas o Christopher não foi para a gravação do clipe de Tu Amor e só gravou as suas cenas posteriormente. Então a gente tem essa historinha engraçada a respeito do videoclipe. Não lembro agora o que ele encrencou, qual foi a briga que ele teve lá com a produção, mas o clipe de Tu Amor tem essa piadinha, né? E assim, o álbum do Rebels, né, ele é uma coisa super mista, porque ele não é igual às versões em português que nós temos aqui no Brasil, e tampouco é um álbum de inéditas, né, então ele pega músicas dos outros álbuns, que ele dá uma repaginada para ficar com uma cara diferente. O instrumental, por exemplo, de Solo Queda Tem Silêncio, é óbvio que é igual, mas ele tem nuances diferentes do álbum Rebelde, justamente para que todas as músicas aqui tivessem uma sonoridade única, o que é um ponto positivo, né? A gente vê que Tenerte e Quererte não tem a mesma pegada de Connected, apesar de ser a mesma música. A mesma coisa de Solo Queda Tem Silêncio e Keep Down Low, Feliz Cumpleaños e Happy Birthday. Nuestro Amor é a única que se mantém muito parecida, mas ela tem uma guitarra um pouco mais forte aqui no Rebels. Então eles construíram uma atmosfera diferente pro Rebels e colocaram essas músicas como singles, que eu acho ok. Acho que o Rebels em si, né, era um álbum meio bagunçado, então categorizar como tipo, nossa, representou super, porque não tem muito o que representar no Rebels. Mas acredito que assim, o fato de principalmente Tu Amor ser a principal do álbum, dá uma atmosfera legal e representa super bem esse 4º álbum do grupo. Quando a gente vai para o Empezar desde Cero, nós temos 3 músicas como single, Empezar desde Cero, Inalcançable e No Puedo Olvidarte, com apenas clipes para Inalcançable e Empezar desde Cero. E aqui eu vou dar uma opinião que talvez seja bem surpresa para todos vocês, mas não acho que a música Empezar desde Cero, apesar de importância na carreira da Maite, importância na carreira do grupo, ser uma música super gostosa,
combine com o álbum. Eu acho que o álbum todo tem uma sonoridade diferente, a gente tem a exploração de novos instrumentos como violinos ali em Amor Fugaz ou El Mundo Detrás. A gente tem uma coisa um pouco mais encorpada em algumas músicas, só que a própria Empezar Desde Cero e Driven Mi Corazón, no meu ponto de vista, elas são muito descoladas do álbum, sabe, de alguma maneira. É óbvio que não tinha como ser diferente, Empezar Desde Cero ia representar o álbum de alguma maneira, mas não acho que seja a cara do álbum como um todo. A gente tem outras melodias, outra temática, coisas muito mais profundas dentro do álbum, coisa que os outros 2 singles têm de sobra, que é Inalcançable e No Puedo Olvidarte. A gente tem uma letra muito mais bonita, melodias diferentes, né? Então a gente já tem aqui a diferença, né? Se a gente lá no Nuestro Amor tinha Atrás de Mí, Nuestro Amor, Aún Hay Algo, Rebelde, Um Pouco de Tu Amor, Bésame Sin Medo, músicas mais animadas, aqui a gente tem 70% dos singles do álbum sendo as músicas melancólicas, Inalcançable e No Puedo Olvidarte. E quando chega em Empezar Desde Cero, eu acho que ele ainda tem um ritmo que não é do álbum, que é uma coisa um pouco mais pop, esse pop anos 2000, coisa que o álbum já não é no seu geral. Então, apesar, volto a dizer, gente, Maite é a minha preferida, Empezar Desde Cero é super importante na carreira dela, a apresentação dela na Soy Rebelde foi o máximo, foi um dos momentos que eu mais me diverti no show do dia 17, mas não acho que Empezar Desde Cero seja a melhor música do Empezar Desde Cero. E o Para Olvidarte de Mí, né, oficialmente teve apenas Para Olvidarte de Mí como single, não teve um clipe oficial, que não fosse apenas um repassado de todo o grupo com imagens anteriores, mas né, representa o álbum de alguma maneira, né? Ele tem Para Olvidarte de Mí tem mais... Ele tem uma cara também muito única, e tudo isso é traduzido muito bem com a música Para Olvidarte de Mí. Gente, isso foi apenas uma opinião, obviamente, né? Eu não sei, é lógico que eu não tô dando aqui, não, esse single serve, esse não serve, o álbum tá bem ou mal representado. É a minha opinião a respeito dos 6 álbuns do grupo, dos singles que eles escolheram para cada um deles, e eu gostaria de ouvir de vocês a respeito das músicas que eles escolheram como singles, quais vocês teriam escolhido se não fossem os singles do álbum. Enfim, vamos continuar o nosso bate-papo aqui para a gente continuar acendendo essa chama RBD por mais tempo que for possível. Muito obrigado por terem me acompanhado até aqui. Fiquem por aí para mais conteúdos do RBD. Tchau!